a nossa Umbanda completou 110 anos neste último dia 15 de novembro. Como está a nossa Umbanda? E o que esperar daqui por diante? Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Que alegria estar novamente falando dos estúdios Umbanda de Boa com você! Umbanda de Boa, sempre assim, há mais de 5 anos no ar. Tantos vídeos que nós já fizemos para você falando de Umbanda, falando de espiritualidade. Como é bom poder dividir esse momento com você. Hoje nós estamos falando dos 110 anos da nossa Umbanda, né? Completados no dia 15 de novembro, o último. E como é que está a nossa Umbanda? Vamos fazer um raio-x desta nossa Umbanda, daquilo que eu tenho capacidade para falar. Lembrando, nós não falamos em nome de toda a Umbanda, gente, nós falamos em nome do Umbanda de Boa. E também vamos traçar um perfil do que esperar da nossa Umbanda nesse futuro a curto, a médio e a longo prazo. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o caboclo das 7 encruzilhadas estava muito correto. Um texto que a gente vai falar dele ainda hoje. Em 73, o caboclo deu uma declaração falando que a Umbanda está progredindo e haverá de progredir ainda mais. E a verdade é, a Umbanda está se espalhando por todo o nosso Brasil e está espalhando-se também por todo o planeta. Por quê? Porque graças aos orixás, graças ao Olorum, graças aos bons espíritos da Umbanda, muitos irmãos que tiveram contato com a Umbanda nos centros umbandistas, porque a realidade é uma só. Nós temos que admitir que existem centros onde a Umbanda é mais praticada, com mais quantidade, os terreiros existem em maior número, e esses centros são quais? Basicamente nós temos o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E temos agora tantos outros espaços crescendo de irmãos que foram imbuídos, foram envolvidos nessa luz do nosso Pai Olorum, do nosso Pai Oxalá, para levar esse caminho de Umbanda para tantos outros lugares do Brasil. Então, nós temos Umbanda hoje no Acre, temos Umbanda em Rondônia, temos muita Umbanda no Mato Grosso, em Goiás, temos Umbanda no Pará. A gente tem Umbanda no Brasil inteiro e tem Umbanda no mundo inteiro, em todas as Américas. Temos Umbanda na Europa que começa a se proliferar, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Temos uma Umbanda muito forte que está se desenvolvendo no Japão. Nós temos Umbanda em quase todos os lugares do mundo. E obviamente que tudo que cresce, ela não cresce sempre ordenadamente. Então o que acontece? Você encontra hoje tanto muita Umbanda boa, muita gente fazendo aquela Umbanda de fé, de coração, de amor, de fraternidade e caridade, e tem muita gente que usa indevidamente o nome da Umbanda. Pessoas que não estão tocadas pelo verdadeiro sentimento e espírito da Umbanda. Pessoas que não estão orientando os seus filhos, que não estão à disposição dos seus filhos, que estão preocupadas mais com o ganho financeiro que os terreiros podem lhe proporcionar, do que efetivamente levar a caridade, a manifestação do Espírito para a caridade adiante, segundo as palavras do nosso primeiro espírito e fundador da Umbanda, o Caboclo das 7 Encruzilhadas. E claro, gente, isso já era esperado. E eu devo colocar para vocês que Zélio e o Caboclo das 7 Encruzilhadas, enquanto aqui na Terra, eles presenciaram desde 1908 até a década de 70, com o desencarne de Zélio, eles assistiram um desenvolvimento da Umbanda, a formação de várias doutrinas da Umbanda. Eles viram muita coisa boa e muita coisa errada a serem feitas. E é sempre muito interessante colocar, eles nunca se colocaram contra, nunca teceram um comentário contrário, nunca falou isso está certo, isso está errado, nunca falou a pessoa X faz certo, a pessoa Y faz errado. O Zélio nem o Caboclo nunca se envolveram diretamente com críticas, mas uma coisa é muito engraçado.
o fato de que quando perguntavam para ele determinadas coisas, a forma como ele respondia. Perguntaram para o Zélio, existe sacrifício na Umbanda? O Zélio não falou assim, não existe ou existe. A resposta dele foi assim, bom, os meus guias nunca pediram nada desse tipo. Então, parece uma posição de neutralidade, uma postura de quem não quer tomar um partido. E é uma coisa que realmente me deixava às vezes muito encafifado. Eu falava, mas por que ele não falava nada? E hoje eu entendo, para quem quer que sua obra cresça, é necessário você ter a serenidade de quem vai ver a sua planta crescer, muitas vezes com galhos enormes, mas que vai crescer às vezes para um lugar que você não queria ou com ervas daninhas junto com a sua planta. Isso é natural. Simplesmente ele deixou, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, que o caboclo das sete encruzilhadas sabia e continua sabendo de que as diferenças da nossa Umbanda, ou aquilo que não é Umbanda, sistematicamente com o tempo vai ser removido da Umbanda, vai ser retirado, vai ser ceifado da nossa Umbanda. Então, hoje é com muita alegria que a gente vê essa pluralidade da nossa Umbanda. A nossa Umbanda é diversa. Você pode ir em 50 terreiros e você vai perceber que nenhum terreiro é igual ao outro. Nenhum terreiro tem um ritual igual ao outro. Não praticam a Umbanda igual ao outro, porém, todos eles têm uma coisa em comum. A maioria desses terreiros que realmente tem pais e mães de santo maravilhosos, que saber que trabalhar para a Umbanda, liderar um terreiro, não é uma tarefa fácil. É nítido que todos eles trabalham para a caridade dos seus filhos e de todos aqueles que vêm se socorrer no terreiro de forma caritativa, sem cobrar. Uns são mais rígidos, outros são mais flexíveis, uns fundamentam mais um determinado orixá ou numa determinada linha de trabalho, outros são mais tradicionais, outros têm a mente mais aberta, mas a verdade é uma só. Nós temos que parar de olhar por aquilo que nos difere. Não adianta você ficar olhando, aquele terreiro, ele não faz uma Umbanda boa, uma Umbanda legal, o que faz é o meu terreiro, porque lá tem sacrifício. Lá não cultua Exu. Gente, para com isso. Nós temos que parar e entender. Nós temos que nos reunirmos em torno daquilo que nos torna semelhantes. Porque a caridade a gente faz para todos os semelhantes. E o semelhante nunca será idêntico. Nós não temos que ficar criticando o que um terreiro faz, o que não faz. Mas nós devemos reconhecer os terreiros que estão realmente imbuídos, envolvidos, trabalhando para a verdadeira caridade espiritual. E tantos que trabalham para a caridade material. E essas pessoas têm que se reunir, trocar experiências para nos fortalecermos. Nós sozinhos somos fracos. A gente sabe, como médium, que nós não somos ninguém, que os nossos guias somos um exército. Nós sozinhos, como médium, podemos não ser tão fortes. Numa corrente com vários irmãos e um pai de santo, nos tornamos gigantescos. Agora imagine se a gente conseguir ligar uma corrente de vários terreiros com o mesmo objetivo de praticar a caridade. Não importa quem faz Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, Umbanda pé no chão, Umbanda sete raios, Umbanda popular, Umbanda tradicional, kardecista. Gente, isso não interessa. O que interessa é que todos estejam realmente reunidos no objetivo de prestar a caridade, que é a base da Umbanda, a manifestação do espírito para a caridade. Se cultua mais a linha do Oriente, a linha dos ciganos, ou trabalha só com caboclo preto velho, se trabalha com Exu, não trabalha com Exu, põe malandro, não põe... E o importante não é isso, a espiritualidade. As falanges, elas não são desconectadas. Se trabalhar só preto velho num terreiro, os caboclos, os herês, os baianos, os malandros, eles estarão trabalhando junto, só não estarão se manifestando. A gente tem que tirar essa ideia travada de que porque um terreiro é assim, o terreiro não é bom. Porque o terreiro é assado, não é bom. Porque tem isso, não é bom. Porque não tem, também não é. O que importa é, os filhos da casa estão sempre bem felizes, equilibrados espiritualmente. As pessoas que vão até esse terreiro alcançam as suas bênçãos. É perfeito, é isso que a gente precisa. A nossa Umbanda é diferente, tem muitas caras, tem muitas culturas, tem muitas cores. Eu acho que esta é a verdadeira beleza da nossa Umbanda. Mas aquela Umbanda é muito traçada no Candomblé. Gente, se fizer a caridade,
Para mim, eu não vejo problema nisso. Nós temos que nos unir e sermos fortes e mostrar ao mundo todo essa maravilha que é viver essa Umbanda de alegria, de felicidade, de graça, de bênção, de milagre todo dia, de transformação pessoal. E fazer com que todas as pessoas, quanto mais pessoas vierem para a nossa religião, para experimentar essa experiência fantástica e maravilhosa chamada Umbanda. E o que me deixa feliz, gente, é perceber, e eu sou muito grato à espiritualidade por tudo isso, para as bênçãos que tem dado, que tem nos concedido aqui, a mim e ao Newton aqui no Umbanda de Boa, e nós estamos sendo levados para lugares no Brasil e até mesmo fora do Brasil, onde a gente pode vivenciar pessoas realmente envolvidas com a verdadeira Umbanda. Eu fico muito alegre, muito feliz em saber que já existem movimentos de reunião de terreiros. Você vai no Rio de Janeiro, tem terreiros coligados num núcleo. Em São Paulo começa um trabalho assim. Curitiba já também começa um trabalho assim. Na Bahia já tem um trabalho nesse sentido também, onde uma vez por ano os umbandistas e os terreiros se reúnem para trocar ideias, para cada um colocar a sua posição, sem que ninguém se melindre, sem ninguém criticar um ao outro, sem ninguém ficar olhando de uma forma diferente ou feia para o trabalho do outro, de forma que todos podem ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho voltado para a caridade dentro desse caldeirão enorme de ideias e de diversidade chamado Umbanda. Muitas pessoas vão trocar ideia sobre o conceito do sacrifício, sobre como sustentar um terreiro de Umbanda, que a gente sabe, quem é pai de santo sabe que não é fácil, de como realmente trabalhar com relação aos filhos de fé, e quais os fundamentos que são realmente importantes e que ajudam no crescimento dos terreiros. É uma troca de experiência e todo mundo ganha, e a Umbanda ganha mais ainda. Eu fico alegre de saber, só nesse ano nós já estivemos no terreiro da mãe Fabiana em Contagem, do nosso irmão Paulo Frota em Salvador. Estivemos em Carmo ao convite do nosso irmão Anderson Cisnando também, onde tivemos uma palestra muito maravilhosa. Tivemos também no Rio de Janeiro com o pessoal do MUDA, pessoal da TECAF. Eu que é uma alegria ver como tem gente trabalhando, fazendo um trabalho sério pela Umbanda e reunindo outros irmãos no mesmo ideal. E é isso que nós devemos fazer. Você tem que lembrar, gente, que você tem que ter consciência que para estar dentro da Umbanda, você tem que ser uma pessoa de mente aberta e de aceitar todos os tipos de manifestações, desde que tudo isso leve a um único objetivo: crescimento e evolução espiritual para os seus frequentadores, ajuda e conforto espiritual para quem se socorre desses espaços, de forma limpa, de forma gratuita. Não tem como ser diferente, gente. Essa é a nossa Umbanda de hoje. Tem muita coisa errada para ser consertada? Vamos consertar. Tem gente trabalhando para fazer isso já? Tem muita gente boa trabalhando. E os umbandistas têm que sair um pouco da sombra, têm que sair da zona de conforto. Nós temos muito medo de preconceito. Existem lugares no Brasil que realmente o preconceito contra a Umbanda é ainda muito maior. Mas eu falo para vocês, eu lembro que quando a gente foi montar um Umbanda de Boa, eu tinha medo de me tornar um umbandista de forma pública, não por mim, mas pelos meus filhos, pensando que os meus filhos de sangue pudessem receber algum tipo de preconceito porque o pai era um umbandista declarado. E o engraçado é que depois que a gente assume o compromisso e começa o trabalho, um ano depois, uma professora do meu filho me procura e fala assim: poxa, Márcio, você faz Umbanda, que legal. E onde fica o seu terreiro? Porque eu gostaria muito de tomar um passe, de ter mais contato com a Umbanda, que eu acho muito bonito, eu acho muito bacana. E aconteceu realmente durante todo esse tempo que a gente encontrou e reconheceu muita gente que eu nem imaginava que era umbandista. Quando descobriu que eu tinha um trabalho no YouTube com relação à Umbanda, vieram até mim e se mostraram. Eles não se mostram para todos, mas reconheceram em mim umbandista. Então é um irmão que eu posso me abrir e contar. Eu também gosto da Umbanda, eu também trabalho na Umbanda, eu também sou apaixonada pela Umbanda, sou médium ou sou apenas assistência dentro do terreiro de Umbanda. E eu acho que nós temos que entender que nós, a maioria de nós, eu, você e a todos, nós temos os umbandistas, temos que entender que nós estamos vivendo no meio de vários umbandistas sem sequer saber. Um não sabe do outro e por isso a gente se sente tão fraco. Eu falo, está na hora
de a gente realmente bater no peito e ter orgulho de falar: eu sou umbandista, eu sou da Umbanda, eu recebo o santo, mas faço pelo bem. Tentar levar para as pessoas, todas aquelas que querem ouvir, não de uma forma litigiosa, para criar confusão, não de forma obrigatória, não tente enfiar nada a goela abaixo de ninguém, mas tem tanta gente que quer ouvir e quer saber sobre a Umbanda, e nós estivemos na Itália e vimos que as pessoas querem saber um pouco mais. Tem bastante Umbanda na Europa, tem na Irlanda, tem em Londres. Em Portugal tem muita Umbanda. Foi um prazer estar no terreiro da Mãe Laura, lá em Sintra, Portugal, e perceber como tem gente boa fazendo Umbanda. Então não desanima não, meu filho. Tem coisa errada? Tem, mas a gente pode consertar. Mas a gente nunca vai consertar se nós não nos envolvermos. O primeiro passo para nós tornarmos a Umbanda maior é nós reconhecermos e admitirmos que somos umbandistas, que é uma religião que é tão bonita, tão maravilhosa, que todas as pessoas que chegam na Umbanda conseguem se identificar de alguma forma. Tamanha a beleza da Umbanda. E tudo aquilo que o tempo e o preconceito dos seres encarnados distorceram as ideias de Umbanda, nós estamos aqui, eu, tantos irmãos no YouTube, tantos irmãos e irmãs, pais e mães de santo, estamos aqui para dissolver a ideia errada das pessoas e mostrar a verdade de que caminho de luz maravilhoso que é esse daqui. E nós aqui no Umbanda Boa, nós temos por padrão entender que a Umbanda cresce, cada terreiro tem a sua forma de praticar a Umbanda e também agregar novos fundamentos. A Umbanda é um coração de mãe, sempre cabe mais alguma coisa, sempre cabe mais um fundamento, mas a gente sempre fala que nunca devemos perder, tirar os olhos das nossas origens, jamais devemos deixar de olhar o trabalho de Pai Zélio de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não porque hoje a gente vai fazer a Umbanda do jeito que ele fazia, não é isso, mas ele deu os fundamentos básicos para que a gente possa seguir na Umbanda crescendo, ampliando e desenvolvendo a nossa Umbanda, não só em termos conceituais, ideológicos ou de culto, alcançando cada vez mais pessoas, mas sem perder as ideias básicas da manifestação do Espírito para a caridade, de uma religião que reúne as famílias, de que com os espíritos mais adiantados nós aprenderemos, aos mais atrasados ensinaremos que não se deve cobrar nada por nenhum tipo de trabalho espiritual dentro da nossa Umbanda, que as roupas devem ser brancas e simples e que os irmãos devem ter a fraternidade, o amor e a caridade dentro do coração antes de se entregar para as entidades espirituais no terreiro de Umbanda. E para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, existe um texto do Caboclo das Sete Encruzilhadas que inclusive a gente utiliza no nosso curso de teologia, e agora eu vou pedir para o nosso irmão Newton Sombra, ele vai falando rapidinho e eu quero fazer alguns esclarecimentos e mostrar algumas particularidades desse texto que eu já li assim, acho que centenas de vezes. E não existe uma vez que eu leia e que não encontre uma coisa diferente num único texto, de uma única manifestação, de uma única mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Newton, pode começar a ler para nós a mensagem do nosso querido e primeira entidade espírito que trouxe a nossa Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas? Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos: a vil moeda vai prejudicar a Umbanda. Médiuns que irão se vender e que serão, mais tarde, expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Perfeito, Sombrão. Dá um break para mim poder explicar. É engraçado como ele toca em assuntos de honestidade, sinceridade. Ele já sabia, isso em 71, 2 ou 3 anos antes do Zélio morrer, ele já sabia que existiam médiuns cobrando por trabalhos espirituais e que isso ia se ampliar com o tempo. Mas o bonito é que ele fala, não é o Pai Zélio, é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, um espírito dizendo que aqueles que se venderem suas mediunidades ou se venderem pela vil moeda, pelo dinheiro, haverão de alguma forma serem expulsos da nossa Umbanda, do caminho da vivência espiritual, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo.
Não se preocupa não, gente. Não adianta a gente ficar querendo martirizar ou ficar nervoso porque fulano cobra, porque alguém faz assim ou faz assado. Alguém que não esteja fazendo a Umbanda na sua essência, porque a própria espiritualidade haverá de se encarregar destas pessoas. Segue, Sombra. O perigo do médium homem é a consulente mulher. Do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher que fala ao pai do terreiro, como no coração do homem que fala à mãe do terreiro. É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Esta a nossa bandeira. Muito interessante. Ele fala dos riscos que os médiums e os pais e mães de santo podem sofrer. Ele fala que o perigo da médium mulher é o consulente homem. O perigo do médium homem é a consulente mulher. Hoje, diante de toda a abertura da orientação sexual das pessoas, eu acho que o que nós temos que ter dentro do nosso coração não é perigo de um médium homem atender homem ou mulher a mesma coisa, mas que a gente tem no coração de que aquela pessoa que é atendida por nossas entidades, são pessoas sagradas, são os nossos verdadeiros irmãos e que nós devemos ter muita moral. Ele usou esta palavra, muita moral. Moral, nós falamos num vídeo recentemente sobre isso, é um conjunto de regras para se viver em sociedade de forma adequada. E, obviamente, eu como pai de santo já recebi, olha que eu nem sou o última bolacha do pacote, mas como conheço muitos irmãos e irmãs, pais e mães de santo, onde os filhos de fé tentam nos assediar de alguma forma. E é importante manter o padrão, a compostura, manter a ideia de fraternidade, de amor, de caridade. Mesmo que alguém te lance olhos diferentes dentro do terreiro de Umbanda, que você não corrobore, que você não sintonize, que você não se ligue nesta mesma vibração. Então, nós, médiuns de Umbanda, temos a obrigação de sermos honestos, de sermos sinceros, de ter uma conduta moral ilibada, independente da nossa orientação sexual, da nossa condição financeira, da nossa condição cultural. E realmente lembrar que nós temos que estar disponíveis de forma plena e pura, tanto de corpo quanto de espírito, para os trabalhos que acontecem num terreiro. Então, segue, Sombra, segue por favor, para nós continuarmos a compreender esse maravilhoso texto. Neste momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil. Caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxóssi, meu pai, e não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham a baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados para as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Bacana que ele já começa confirmando que ele é um caboclo de Oxóssi e que ao redor dele estariam vários caboclos de Umbanda dando suporte a esse trabalho maravilhoso que o caboclo fez. Mas afinal de contas, gente, ele fala muito de amor, ele fala do amor de irmão para irmão. Eu digo mais, amor pela espiritualidade, amor por si próprio, mas um amor verdadeiro, um amor fraternal. Porque quando a gente realmente trabalha e trata tudo com amor, todo o nosso trabalho fica melhor com a espiritualidade e perante a espiritualidade. E ele fala, os aparelhos devem estar sempre limpos. E isso é uma alusão muito clara aos preceitos de se guardar o corpo físico com relação a sexo, com relação ao álcool e com relação à carne. Pelo menos na minha modesta forma de enxergar isso. Daí ele continua falando que os instrumentos
instrumentos têm que estar afinados. E o que ele quer dizer? Não é só o corpo físico, mas aquele espírito, o meu espírito, por exemplo, do Márcio, quando vai incorporar, ele tem que estar afinado com a espiritualidade superior. Ou seja, eu tenho que estar emanando uma vibração positiva, eu tenho que estar emanando amor, gratidão, a sinceridade, fraternidade e caridade, a vontade verdadeira de ser apenas um coadjuvante, um reles auxiliar que vai fornecer o corpo físico para as entidades trabalharem. Se você realmente consegue colocar para fora, vibrar essa energia desses sentimentos, dessas virtudes, que ele diz, as virtudes que Jesus ensinou, realmente a comunicação se dá mais forte entre você e os seus guias. Você passa a ter um respeito e passa a ter uma confiança tamanha nos seus guias e na sua espiritualidade, que eles se manifestam em plena força para ajudar e quebrar todos os males e demandas que possam existir com todas as pessoas. E assim você se torna uma pessoa mais plena, mais feliz e com muito mais comunhão com a espiritualidade, que te leva a um caminho de elevação maravilhoso. Sombra, dá aquela sequência para nós. Meus irmãos, meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que, pela sua mediunidade, eu pudesse implantar a nossa Umbanda. Ele fala que ele ajudou o Zélio a se casar para que não ficasse dando cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável. O que isso quer dizer? Bom, gente, primeiro, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas é claro que Zélio permitiu a atuação do caboclo em sua vida. E dessa mesma forma, nós temos que confiar, colocar muitas vezes na hora da dúvida, na hora da encruzilhada, no momento de decisão, nossas vidas na mão da espiritualidade, para que eles nos auxiliem a encontrar caminhos onde a gente vai ter estabilidade, onde a gente vai ter equilíbrio, independente de ter um casamento, um relacionamento ou não, onde você possa ser uma pessoa certa, correta, honesta, equilibrada, trabalhadora, feliz, coerente do seu papel na sua vida, neste mundo, da sua missão, uma pessoa que realmente leva a luz e agrega na vida das pessoas. E assim, quando você cultua, quando você cultiva qualidades e virtudes, você se torna assim um médium mais aproveitável. Olha que bonito, gente. Ele fala assim: cultue qualidades e virtudes dentro de si, permita que seus guias lhe auxiliem na sua caminhada terrena, e assim você vai alcançar o caminho de ser um médium mais aproveitável, que é a dúvida de muitos irmãos que está em desenvolvimento mediúnico. Vai, Sombrão! A maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta tenda, passaram pelas que saíram desta casa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser sua mãe, esse espírito que viria a traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Primeira coisa que é importante lembrar é quantas referências a Jesus o caboclo faz. E é por isso que eu falo que a Umbanda é cristã, sim. Tem muita gente que não concorda com isso. Eu vou falar para você, eu acredito que Pai Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas foram aqueles que implantaram a Umbanda da forma que nós praticamos hoje, nesse plano terreno. E o caboclo, ele trabalha o tempo todo na conexão com Jesus Cristo. Eu já falei outras coisas aqui no canal, não vou me perder. Mas como é importante com relação à humildade, pegando a ideia de que o próprio Jesus, sendo filho de Deus, um espírito de tanta elevação e iluminação, podia ter nascido na casa de um rei, podia ter nascido na casa de uma pessoa muito rica, uma pessoa muito poderosa. Não, ele nasceu entre duas pessoas simples e nasceu numa manjedoura, porque eu acho que o caminho da humildade, da simplicidade, que essa é realmente a verdadeira ideia que inclusive conduziu a vida de São Francisco de Assis, é o caminho da Umbanda, esse caminho de humildade. Eu acho que nós temos que ter a humildade de saber da suficiência das coisas, de entender que a Umbanda não precisa de grandes enfeites, que a Umbanda não precisa de templos majestosos, porque os únicos templos que a Umbanda precisa
É você preparado de corpo e espírito, disposto a ser apenas um instrumento devidamente afinado para que a espiritualidade trabalhe e ajude a quem precisa. A Umbanda, ela é para todos, mas sempre foi e sempre será voltada aos mais humildes. Eu acho que isso é uma mensagem extremamente importante de ser registrada, que a humildade também possa ser cultuado tanto por mim quanto por você. Vai, Sombra! Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento ou práticas. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho, fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. Olha, gente, que bonito isso daí. Eu acho que isso sintetiza. Se todos os umbandistas seguissem essas pequenas regras, que são tão simples, mas seguissem essas poucas regras, nós estaremos num caminho assim muito melhor e mais iluminado e elevado da nossa Umbanda. Não olhei para a casa do vizinho, não murmurei contra quem quer que seja, e não julgueis para não serem julgados. Ou seja, gente, não fique olhando demais para coisas dos outros, não tenha inveja, não fique falando mal nem murmurando contra ninguém. Siga você o seu caminho, não julgue ninguém, para que você não seja julgado na mesma peso e na mesma medida que você julga os outros. Não faça crítica, não faça oposição, siga você o seu caminho de humildade, peça perdão dos seus erros, porque eu erro, você erra e todos nós erramos, e é importante a gente reconhecer os nossos erros até para poder corrigi-los, para não praticá-los mais no futuro, e que só dessa forma a paz reinará nas nossas vidas e nas nossas casas. Olha, gente, eu não sei se eu que sou meio retardado e acho isso tão bonito e tão verdadeiro, isso sintetiza tudo aquilo que a gente pensa de Umbanda. O Caboclo, num simples pronunciamento, uma simples mensagem, citou tudo que a gente precisa aprender, mas ainda não acabou. Segue, Sombra. É dos evangelhos. Eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que, ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. E ele deixa um exemplo nessa bênção final, falando como o menor espírito que desceu à terra. Gente, para mim ele é gigante, mas quando ele fala o menor espírito que desceu à terra, ele reconhece quantos espíritos maiores e superiores a ele, inclusive como ele é humilde, como ele é pequeno perante Deus. Eu acho que é uma coisa que todos os umbandistas, pais, mães de santo, todo mundo deveria seguir essas palavras e essa bênção maravilhosa que ele fala, que todos os guias que estão ali naquele momento, que sintam a necessidade de todos que estão ali e que ao sair de lá, que as pessoas encontrem caminhos abertos para encontrar a solução para os seus problemas, os doentes melhorados, curados, que a saúde esteja sempre em suas casas. Ele fala assim nesse momento, como quem diz, pensa naquilo que te aflige e entregue isso à espiritualidade que está presente nesta casa nesse momento, e eles certamente vão lhe ajudar, independente do problema que você tenha. Se você fizer esse coração limpo, você certamente será ajudado. Daí ele fala com os votos de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, eu sou e sempre serei Caboclo das 7 Encruzilhadas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. De um texto desse, dá pra gente extrair tanta coisa para direcionar os nossos trabalhos, nossa vida na Umbanda. Nessa Umbanda que está crescendo, nessa Umbanda que tem coisas a serem corrigidas e que tem tanta gente boa fazendo essa Umbanda maravilhosa, diferente de mim, um diferente do outro, mas com o mesmo objetivo. E eu tenho certeza que o Caboclo das 7 Encruzilhadas está abençoando a todos nós
que marchamos, que levamos a bandeira de Oxalá à frente. E eu tenho muito orgulho de ser mais um nessa multidão de pessoas que está levando a Umbanda adiante. Como eu tenho certeza que você também faz o seu papel. E se não faz, fica aqui o meu convite. Venha para a Umbanda, conheça a Umbanda, transforme a sua vida e ajude a transformar a vida de tantas pessoas. Parodiando o caboclo, a Umbanda está progredindo e ainda progredirá muito, muito, muito mais. É uma religião, como ele mesmo disse, que durará até o final dos tempos. Isso foi uma promessa do caboclo das Sete Encruzilhadas. E eu tenho certeza que cabe a todos nós fazer da nossa Umbanda uma Umbanda sincera e verdadeira, limpa e maravilhosa, e que a gente possa mostrar essa beleza através da nossa alegria de caminhar na Umbanda. A gente não precisa falar para ninguém que a Umbanda é boa, que a Umbanda é legal. A gente só tem que viver uma vida de alegria e de transformação para melhor. E aqueles que nos olharem vão perguntar: nossa, você está tão bem, eu vejo você tão feliz. O que é isso? É sua religião? Qual religião? Se você fala, eu sou Umbanda, eu sou umbandista, e aquela pessoa vai ter dentro do coração dela o desejo de também seguir o mesmo caminho que eu e você seguimos. Certo? E este era o vídeo de hoje. Não dava para passar, né, gente? 110 anos é um número redondo, é uma coisa fabulosa. Eu participei dos 100 anos da Umbanda, estou participando dos 110 anos da Umbanda. Como é fantástico eu estar aqui hoje podendo falar para vocês sobre isso. Eu quero, gente, que vocês realmente reassistam esse vídeo. Eu vou pedir ao irmão Sombra que deixe para nós esse texto na descrição do vídeo para que vocês possam ler e tirar suas próprias conclusões. Você sabe o que eu quero? Um bando de boi é assim, né? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá, juntamente da atuação do caboclo das Sete Encruzilhadas, que possam derramar sobre este irmão que assiste esse vídeo nesse momento a bênção maior, que desperte nele a humildade e o verdadeiro caminho para poder seguir no auxílio de todos aqueles que precisam. Sempre que você estiver no caminho do auxílio de alguém, você estará recebendo esse auxílio da espiritualidade em sua vida. Pai, destranca todos os caminhos, e assim como o caboclo das Sete Encruzilhadas deixou na mensagem dele, eu peço que todos que assistiram esse programa, nesse momento, que recebam dos espíritos da Umbanda todos os caminhos abertos para a solução dos seus problemas. A paz, o amor, a alegria, a saúde, a luz e a prosperidade em suas vidas, em suas famílias e em todas as pessoas que o cercam. Que ele possa encontrar o equilíbrio, o amor e a felicidade, e possa partilhar esse sentimento maravilhoso que a Umbanda nos proporciona com todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Que Oxalá, que o caboclo das Sete Encruzilhadas e todas as forças e linhas da Umbanda abençoe você, meu filho e minha filha. E até a próxima.